Fala pessoal, vamos aí para mais um vídeo, né? E o título é Como Matar uma Ideia. Conteúdo referente aí ao livro Os Códigos do Milhão, do Pablo Marçal. Eu preciso matar uma ideia, né? Quem é desfrutante e governante não fica nesse ciclo de corrida dos ratos, né? O que é matar uma ideia? Se você tem uma boa ideia, de como montar um negócio, coloque ela em ação, coloque ela em prática. Para você colocar ela em prática, para você pegar essa semente e fazê-la transformar-se num pé de algo frutífero, essa semente tem que morrer. Você já escutou a história da semente? Enfim, vou te contar ainda a história da semente. A semente, para que ela germine, ela tem que morrer. A semente só tem duas possibilidades, de ela morrer. Ou ela germina e vira um pé de alguma coisa, ela morre para dar vida a uma planta, ou ela seca e apodrece. Então, assim, são os dois meios aí de como a semente ela, ela morre. Então, assim, e a corrida dos ratos, nada mais é aí do que a corrida que a mídia prega, o capitalismo ao qual o mundo vive hoje, que é você correr para ganhar mais, para poder gastar mais, para comprar mais. Então, assim, é a corrida dos ratos. Nunca vai ser suficiente. E sempre quando lança um produto, coloca na tua mente que você necessita daquele produto, que aquilo vai trazer uma grande diferença para a tua vida. E quando você compra, depois que você compra, lança um outro produto. Enfim, é a corrida dos ratos, a famosa corrida dos ratos. Pesquise, tem vídeos que demonstram isso, então assim é muito interessante para que a gente possa mudar a nossa mentalidade. Afinal de contas, os códigos do milhão são códigos, são drivers mentais que fazem, a gente mudar de mentalidade. E isto vale milhões. Então você já teve aí uma ideia, se você tivesse aí a certeza aí de uma ideia, que essa ideia faria milhões de reais, com ela, algo inovador, um produto, um serviço aí que pudesse ajudar muitas pessoas, o que você faria? Você mataria essa ideia, colocaria em prática, não só colocar no papel, mas colocar em prática. Então, assim, então, falando um pouco mais de recurso, desequilíbrio deliberado é colocar o tempo, o recurso, em uma ideia milionária. Então, sim, você tem que prosperar e ensinar as outras pessoas também a prosperar. E esse é algo assim muito interessante que eu tenho estudado bastante, tenho pesquisado bastante e é o meu foco, o meu objetivo, o meu propósito de vida, ensinar. Então, assim, estudar, buscar conhecimento e repassar às pessoas. Eu acho que é o melhor jeito de você fazer a diferença na vida das pessoas é você ensinando, é você estudando, você buscando ideias, sementes, você fazendo essas sementes prosperarem, matando ela, matando a ideia e fazendo com que a semente prospere e vire uma planta e realmente dê muitos frutos. Esse é o objetivo, porque a semente ela tem um potencial gigante. Você sabe me dizer qual é o potencial de uma semente? Não sabemos dizer, porque uma semente ela pode dar milhares de outras sementes de uma semente. Pegue um exemplo de um pé de milho, de um grão de milho. Você planta um grão de milho, nasce um pé de milho. Ele pode dar duas espigas com até 500 grãos de milho cada espiga. Pense, ele pode chegar a 1000 grãos de milho uma semente. Então você imagine você multiplicar, qual é a multiplicação, qual é a potência de uma semente. Então pense essa linha de pensamento, que a semente ela é uma potência. E o valor de uma ideia, Então assim, você tem que tirar essa ideia do papel e você tem que fazer essa ideia valorizar, você tem que investir em... Então, se existe um MVP, o que é MVP? Mínimo viável de um produto. Todas as ideias, a gente tem ideia todos os dias, mas a gente não tem ideias que tenham uma viabilidade. Essa ideia ela tem que ter um mínimo viável
do produto, né? O tal do MVP. Então você tem que matar a semente e fazer com que ela realmente seja algo próspero, né? Que essa ideia ela consiga transformar em uma potência. Então, em Deus nós confiamos, né? E os demais me tragam dados. São passagens aí do livro Os Códigos do Milhão. E que assim, você tem ideias, são só ideias. Mas a ideia para ela ter um valor, as grandes ideias, né? Hoje a gente fala muito em startup. O que é uma startup? É uma ideia colocada em prática. Enquanto ela é só ideia, não vale nada. A partir do momento que você coloca em prática, que você testa ela, que você faz que ela tenha um mínimo viável, né, de produção ou do produto, opa, aquilo já começa a tomar uma proporção diferente. Então, assim, essa é a ideia aí de você tragam-me dados, né? Em Deus nós confiamos, mas em ideias não dá para confiar em ideias. Então, sim, me prove, me traga dado que a tua ideia é valiosa e que ela tem um mínimo viável do produto. Falando um pouco mais da semente, né? A semente não demonstra seu potencial enquanto ela ainda é somente um caroço, né? Por isso você precisa se esforçar. Treinar o cérebro para ver a fotografia, né? A gente fala muito nisso também, que é você ter uma imagem, uma fotografia da tua ideia, né? Para você enxergar o final. Isso é tão interessante que você olha, né, para um caroço de manga e pensa, é só um caroço de manga, né? Na verdade, ele nunca foi só isso, né? Aquela manga nunca foi só uma manga. Ela tem uma potência. Ela era uma semente com um potencial de milhões de frutos, porque você já imagina um pé de manga? Quantos anos ela vive e quantos frutos ela dá? A partir de uma semente, né? De um fruto. Então, assim, não existe terra ruim, né? Para tudo existe solução. Não perca tempo com gente que não acrescenta nada na sua vida, né? Não acredita em você, na sua história, na sua vida. Existem, né, dois tipos de terra: o seu cérebro e o solo. Existem dois tipos de terra, onde podem fecundar sementes, né? O seu cérebro e o solo. Você pode prosperar em qualquer terra. Interessante, né? Então, assim, pobreza, né? Vamos falar um pouco sobre a pobreza. O que é pobreza? Né? Pobreza nada mais é do que limitação, né? É uma limitação de ideias, é uma limitação mental. Então, assim, é falta de programação, é falta de estimular a mente, né? Deus dá a semente, só que você precisa semear, né? A prosperidade é algo natural. A prosperidade é algo natural. Você já viu, né, alguma árvore produzir um número limitado de frutos? Não existe, né? A árvore ela tem uma capacidade ilimitada de produção. Então, sim, já viu uma mangueira dar somente 10 ou somente o necessário para o seu dono? Não existe, né? Então, sim, né, não existe um pé de manga que supra somente o que a expectativa do dono. Não tem, né? Uma única árvore frutífera que pode, né, se limitar é você. A única árvore frutífera que pode ter limites de pensamentos, de produção, de ação, é você. Né? Está tudo aí dentro da sua mente. Né? Porque ainda não entendeu aí o natural da vida, né? Que é prosperar. Então, assim, só que para isso você precisa aí produzir. Né? E para você produzir, você primeiro precisa agir. Você primeiro tem que ter a ação, a intenção e a ação e colocar em prática, né? Sabedoria é semente, prosperidade é crescer, né? Em todos os caminhos, por onde quer que você passe ou seja colocado, você cresce e a riqueza será aí o fruto, né? A riqueza é o fruto da prosperidade ao caminho aí, ao qual caminho você trilhou. Então, assim, vou te falar aí de dois tipos de sabedoria, né? Temos a sabedoria vertical e a horizontal. A sabedoria vertical trata do relacionamento espiritual com o Criador, né? Esse canal precisa estar sempre aberto, você tem que estar sempre em conexão, né? Enviando e recebendo sinal. Então, sim, é um canal aberto. Já a sabedoria horizontal, né? É o fazer.
O fazedor é aquele que sabe resolver as coisas, né? A sabedoria é saber que precisa fazer e não que deve fazer o certo. Apenas saiba, precisa fazer, né? Não precisa ser que deve fazer o certo, mas que você saiba que você precisa fazer. Errar é humano, né? Errar é normal. Então, sim, a partir de um erro você ganha sabedoria, você ganha experiência, vivência e provavelmente você não vai errar novamente no mesmo erro, né? Na Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Jesus. E ele errava adoidado, né? Só que Davi não era ele não errava aí nas mesmas coisas, né? Davi era um cara assim que ele sempre buscava fazer coisas novas, então assim, e nas mesmas coisas ele não errava. Então era uma pessoa que tinha uma sabedoria, uma bagagem, né? Esse é o código de Davi, não errar nas mesmas coisas. Erre muito, aproveite, erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Esse, né, é o conteúdo aí do dia, referente à semente, né? E como matar uma ideia, né? Então, um grande abraço a todos.